Começando. Alzira, a palavra é sua. Eu tinha entendido que era o Felipe primeiro. Eu também tinha entendido. Desculpa, Felipe. Desculpa, gente. Desculpa. Sem problema. É Felipe. Eu fiquei na primeiro. dúvida, fiquei em tá silêncio. Certo. Desculpa. Joia. Vocês estão enxergando a tela que estou apresentando? Sim. Então tá. É porque eu continuo não vendo a tela, então tá tranquilo. Bom dia para todos e para todas, né? Meu nome é Felipe Braga, eu faço parte da prefeitura desde 2012 como efetivo lá, pós-concurso, né? Um pouquinho sobre mim, eu me formei pela UFMG também em medicina, fiz residência em medicina e saúde da família pela própria UFMG, né? Foi quando a gente se começa a apaixonar um pouco por questão de atenção primária, questão de atendimento. É uma coisa muito gratificante essa parte de atendimento, de clínica, umas coisas que hoje eu sinto muita falta. Estou indo para o meu 6º ano que eu fui convidado na época para fazer parte da questão administrativa, né? Especialmente na antiga gerência de atenção à saúde, que depois virou gerência de atenção primária, onde eu trabalhei um bom tempo para a questão de organização das políticas públicas, de tentar fazer protocolos, tentar fazer com que a rede funcionasse em si, né? E já tem quase 2 anos que eu fui para o grupo de inovação em saúde, que é um grupo multidisciplinar hoje, que a gente coordena algumas partes de estudo e principalmente tenta fornecer dados e informações relevantes para a questão de enfrentamentos de N demandas que às vezes aparecem para a prefeitura em si e também para a Secretaria de Saúde, né? Eu já agradeço muito a oportunidade de estar falando para vocês, que eu acho que é muito importante essa parceria entre a universidade e o serviço de saúde, especialmente o serviço da Prefeitura de Belo Horizonte, para a gente, sempre que possível, a gente fazer sempre o melhor trabalho para o nosso usuário de saúde, né? Eu já peço desculpa por algumas coisas que eu tive que tirar que eu tive que fazer uma restrição de imagens da apresentação por causa do período eleitoral, né? Então, a gente sabe que isso é um contexto que é um pouquinho delicado, né? Já estou avisando que assim não é propaganda eleitoral, não é nada, mas para falar um pouco de política pública, a gente vai ter que falar um pouco de Belo Horizonte. Então, isso é uma das coisas que eu tenho maior tranquilidade de falar, mas que também quero que vocês recebam de uma forma bem tranquila, tá? Então, nós vamos falar um pouco da articulação entre atenção hospitalar, atenção especializada e atenção básica no contexto do Covid-19, né? Então, para começar, esse negócio, esse Covid que a gente fala, quando é que isso começou? Né? Oficialmente, a gente percebe que ele começou para a OMS dia 4 de janeiro de 2020, com a primeira notificação que foi feita no final do ano pela China, né? Então a OMS confirma e a partir daí ela começa a monitorar. E até então, imagina nesse contexto, em janeiro de 2020, não pensa como hoje, pensa em janeiro, o que vinha a ser isso, sabe? A gente pergunta o que é, notificou um caso, não sei, né? Vai chegar no Brasil? Tá lá na China, né? Quando vai chegar aqui? O pessoal perguntava, tem complicação, tem sintoma, o que é isso? É grave? Não é? O SUS tem que ofertar o quê? Né? Tipo assim, o que eu tenho que fazer de ação? Vou prevenir, vou tratar? Né? Como é que eu vou me preparar para isso? Né? Então, assim, em janeiro a gente começava a ver alguma coisa surgindo, mas ninguém tinha uma noção da dimensão dessa pandemia que veio, da gravidade que ela é e das sérias complicações que a gente teve. Mas desde então a gente começou no grupo de inovação a começar a fazer esse monitoramento, vendo os dados que vêm de fora, tentando entender o que vinha a ser isso, né? E quando é que passou a ser um problema do Brasil, né? Oficialmente, para a OMS, dia 26 de fevereiro, com 5 casos que foram confirmados no Brasil, sendo que esses casos chegaram por pessoas que vieram da Europa, desembarcaram no Brasil e tiveram diagnóstico confirmado, que foi aquele isolamento que foi feito na Força Aérea, papapá. Então, a partir do dia 26 de fevereiro, que oficialmente o Brasil começou a ter casos, né? E a gente vendo essa evolução, né, de lá para cá, a gente percebe que as ações que foram tomadas nos permitiram chegar nesse ponto pela própria OMS de 7 de setembro. A gente tem mais de 4 milhões de casos acumulados já confirmados, né? 30 mil casos confirmados
nesse último período, dessa última semana que a OMS trabalha, 126, infelizmente, falecimentos dessa doença. A gente sabe que é um quadro hoje que ele que está hoje já sob um certo controle, nós já temos um platô, a gente já espera que comece a ter um declínio dos casos, sim, isso já vem mostrando em várias mídias sociais, em jornais, telejornais, mas de lá para cá, como é que nós nos organizamos, né? É uma das questões que hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho da experiência do que foi, tá? Mas antes da gente começar, a gente pega o seguinte, a gente tem que conhecer o nosso material de trabalho. Nosso material de trabalho na Secretaria é a Rede SUS BH, né? Eu vou apresentá-la rapidamente para vocês e para a gente entender o que a gente conseguiu de dar de resposta nesse período de fevereiro para frente, tá? O que é o nosso princípio de organização? É o nosso usuário. A gente trabalha com o usuário porque não é o cidadão que mora em Belo Horizonte que tem direito ao SUS, não é todo mundo que procura atendimento em Belo Horizonte que vai ser atendido. Daí o nosso princípio é esse. E o nosso usuário não é só o morador, é o nosso servidor também, é o nosso colaborador, né? Então a gente pensa em várias formas de melhor atender o usuário, organizando o sistema também para proporcionar melhor forma de atendimento para os nossos profissionais que trabalham lá. Porque quanto melhor esse sistema é organizado, melhor a resposta que ela é dada à população em geral, tá? Então, num contexto de janeiro, o que nós estávamos com isso? Nós estávamos com uma transição epidemiológica acontecendo em Belo Horizonte, né, por causa do aumento das prevalências de doenças crônicas, isso já era uma realidade que nós já vimos detectado nos últimos anos, tá? Por causa da questão do envelhecimento da população, a gente está vendo que o número de idosos tem aumentado demais em Belo Horizonte. O cenário econômico e financeiro do SUS, a gente estava num processo muito grande de transição, né? Com o aumento dos usuários dependentes, nós estávamos saindo de uma crise pesada que tinha sido anteriormente a isso, né? A gente tem uma população de baixo risco, baixo risco a gente considera bairros que são muito bons hoje, igual Santo Antônio, Belvedere, Pampulha em geral, que são áreas assim que elas necessitavam, em primeiro momento, menos atenção à questão de saúde quando comparado à questão das comunidades, das vilas. Então a gente sabe, nos últimos anos dedicou-se mais tempo, mas a gente viu que essas pessoas dessas áreas que a gente considerava que precisava de menos atenção, começaram a demandar mais serviços e mais atendimentos. Então, a gente estava se preparando naquele momento para também melhorar a resposta dada para essa parcela da população. E nesse meio todo, teve o novo financiamento da atenção primária, onde mudou todas as regras de como o governo nos financiava para dar essas respostas, né? E porque eu falo assim que foi a principal mudança foi na atenção primária, mas esse ano estava programado mudanças também para atenção hospitalar, que parece que foram adiadas. Então, no contexto ainda atual, a gente teve essas mudanças de regras, né? E a gente sempre vem trabalhando com a questão de melhoria do acesso, otimizar as ofertas de serviços, a gente traçou metas para redução das internações internações sensíveis da atenção primária, que são os ICSAPs. Então, a gente estava num trabalho muito grande quando chegou o corona, né? Então, o Covid-19. Então, esse ponto que foi que começou nós que estávamos. Belo Horizonte, em geral, às vezes a gente, quando eu estava como estudante, eu também não tinha muita noção do tamanho que nós somos. Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Isso é estimativa, né? A gente sabe que 26% desses 2,5 milhões são de áreas de alto risco de vulnerabilidade, que eu chamo de elevado risco, que são os aglomerados, são as vilas. Então, isso um quarto da população nossa, ela depende diretamente demais disso. São uma população que realmente precisa de várias coisas, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que metade da população de Belo Horizonte tem plano de saúde, né? E a gente se orgulha muito, segundo os próprios dados do Ministério, a gente tem 100% de cobertura de atenção básica. Significa o quê? Que todo mundo que procura um posto de saúde vai ser atendido, né? Todo mundo que procura uma UPA vai ser atendido. Então, a gente tem essa cobertura eficaz no município. Só que a estratégia de saúde da família, que às vezes se mistura um pouco com a atenção primária, a gente só cobre 80% do território. Justamente por quê? Porque os 20% eram essas áreas que a gente chamava historicamente de baixo risco, onde necessitava de menos atenção. Então foi investido menos nela. Não que não tivesse sido proporcionado atendimento a elas, mas no final das contas elas foram menos atendidas, elas não fizeram parte do Programa de Saúde da Família, que é uma ferramenta muito potente para essa questão de monitoramento, tá? A gente apresenta um pouco esse painel oficial, que é
como a nossa rede se porta hoje. São números, são os grandes números que a gente chama. Só que eu prefiro dar uma divisão diferente nessa apresentação oficial para entender uma coisa. Nós temos hoje 3 portas de entrada. É o mesmo slide, só que eu fragmentei ele. Nós temos o centro de saúde, as unidades de referência da rede de saúde mental, que são CERSANs, e as unidades de pronto atendimento, que nós temos 9, tá? Ligados ao centro de saúde, a gente tem as equipes de saúde da família, que são 592 hoje. Nós somos o segundo ou terceiro município com maior número de equipes, e nós somos a maior cobertura de PSF hoje do Brasil, tá? A gente tem equipe de saúde bucal também bem potente, academia da cidade. Os centros de convivência são ligados ao CERSANS e as unidades de pronto atendimento aqui. E a gente conversa nesse sistema, quando a gente precisa encaminhar alguns pacientes, tanto do centro de saúde quanto das unidades do CERSANS, a gente vai para o pronto atendimento, e o pronto atendimento, quando precisa das nossas UPAs, encaminham para os hospitais. A nossa rede hospital, hoje, ela é bem grande. Nós temos 2 hospitais próprios, né, o de Lomberes e o Célio de Castro, e 23 hospitais contratualizados para prestar serviço. Então, hoje, o SUS de Belo Horizonte, esse número está desatualizado, mas na época tinha quase 5.800 leitos. Hoje nós incrementamos um pouco mais devido à questão da pandemia, tá? A gente tem um serviço que presta esse transporte sanitário, que são as ambulâncias e o próprio transporte em saúde. E nós temos as unidades de apoio hoje, né, que são as unidades que são a saúde bucal, os centros de especialidade médicas, são as unidades que dão apoio, diagnósticos, laboratórios centrais, que fazem essa rede nossa funcionar, né? E, por incrível que pareça, esse número chama atenção, nós temos mais de 20 mil colaboradores, quer dizer, nós temos mais de 20 mil servidores e contratados que prestam essa atenção, tá? E só para ter uma noção de números, no centro de saúde foi a principal área que eu trabalhei. Em 2018, nós consolidamos os números, já fizemos mais de 4 milhões de atendimentos entre médicos e enfermeiros, tá? É um volume grande, né? Se você for olhar a população de 2,5, dá mais de uma consulta para cada habitante, se for costumam consultar. Então, a gente tem uma resposta. A gente viu que os nossos ACS e as equipes de saúde da família fizeram mais de 3 milhões de visitas domiciliares no ano. E atendimento de saúde bucal foram quase 440 mil atendimentos. Então, assim, é uma rede que é muito grande e muito potente. Então, a gente fica tranquilo, porque a gente tinha como dar uma resposta quando começou isso. A gente tinha só que reorganizar essa questão, tá? Além disso, a gente estava com pilotos de implantar melhorias de gestão de filas, isso que foi muito importante quando a gente foi construindo o modelo de atendimento, porque a gente já começou a ter uma certa experiência. A gente foi muito feliz que quando começou, todas as nossas unidades já funcionavam 12 horas por dia, então nós tínhamos tempo de receber as pessoas e fazer. E só para ter uma noção de tamanho da demanda, em 2018 a gente distribuiu medicamentos para 360 mil receitas, né, aumentando do ano anterior, de 2017 para frente, né? Então, só para vocês terem uma noção do tamanho que é Belo Horizonte. O negócio é assim, é uma das capitais que funciona melhor o serviço de saúde que eu conheço, né, hoje. Então, numa linha do tempo rápida, como eu estava meio falando com vocês aqui, começou a questão da notificação do OMS, né, a OMS no dia 30, quer dizer, depois de 30 dias, falou que uma emergência pública internacional, como já estava pegando já a Europa toda, né? O primeiro caso no Brasil foi no dia 26, que voltou da Itália. O primeiro caso em Belo Horizonte foram 20 dias depois, mais ou menos. Foi confirmado em Belo Horizonte. Então, a gente teve muito pouco tempo para começar a se articular a partir daqui. E a partir daqui a gente começou a perceber o seguinte, chegou, confirmou. No dia seguinte, nós já tivemos uma transmissão comunitária declarada em Belo Horizonte, já pelo Ministério da Saúde. O que nós fizemos? Nós fizemos o primeiro decreto, foram uma série de decretos que partiram daí, que fizeram o quê? Isso aqui definiu o comitê de enfrentamento, onde, a partir dali, começou o fechamento da cidade e a primeira forma de tentar a organização e o combate a essa pandemia, né? Tá vendo? Dia 18 teve o fechamento, né? E começou as fases de controle, né? E a partir daí você teve a transmissão nível nacional no dia 20/3, quer dizer, 3 dias depois o Brasil já estava oficialmente com transmissão, circulação do vírus sem conseguir mais ter controle, né? E a partir do dia 30 a gente teve o registro do primeiro óbito em Belo Horizonte, né? A partir daí, depois disso daqui no dia 27, quer dizer, 27 dias depois, a gente já começou a instituir esse grupo de trabalho, que é para a reabertura já da cidade. A gente já viu que a gente já tinha condição de ter
resposta já estava suficientemente boas para tentar fazer uma abertura, e praticamente um mês depois a gente começou aquelas primeiras fases, que a gente tentou fazer aquela primeira abertura, aí nossos números pioraram, nós voltamos atrás, e aí a história segue mais recente que vocês já estão acompanhando, né? Que hoje nós estamos no processo já de uma abertura mais sólida. Então isso aconteceu. Então só chamando as primeiras medidas que foram porque quando a gente implanta essa medida, por exemplo, de restrição, a gente tem que ter alguns decretos que tornam Belo Horizonte uma situação de emergência pela pandemia, para assim a gente ter base legal para começar a falar o seguinte, vamos criar um sistema, um grupo gestor para avaliar essa questão dessa crise, que é o grupo que está ligado ao prefeito hoje. A gente faz um decreto de suspensão temporária das atividades baseados nesse decreto anterior. Então, assim, até mesmo a parte legal começa a ser feita, né? Aí, no dia 6 de abril, que foi quando fechou mais, teve a proibição de circulação do transporte intermunicipal, né, que foi um ponto muito importante nesse momento. Em 16 de abril, torna obrigatório o uso de máscara, e com esse decreto continua valendo até hoje. Aqui é o grupo de trabalho que vai avaliar a reabertura gradual, e no dia 22 foi publicada a primeira portaria, que ela vem sendo modificada à medida que a gente vai aumentando o grau de abertura ou que a gente restringe esse grau. Então essa portaria aqui vale com todas as modificações. A última modificação dela que foi feita foi dia 3 de setembro, onde a gente já começou a abrir mais os shoppings, abrir mais os espaços públicos, aumentar os horários de funcionamento. Então isso tudo vem nesse processo legal. Mas essa parte aqui, ela só é tomada por uma parte que ela é invisível hoje aos olhos nossos. O que é esse invisível? É quem fornece a informação, né? Desde que, como eu falei, como começou, eu estava nesse grupo já, eu não fazia tão parte diretamente, hoje eu estou bem mais envolvido, mais diretamente nessa questão desse monitoramento da pandemia. Foi o quê? Foi feito um grupo de monitoramento, ele não tem um nome específico, ele é multidisciplinar, ele envolve zoonose, ele envolve a questão das urgências e emergências, o próprio grupo de inovação, outras áreas da prefeitura, que é colégios, tudo. Então, assim, é um grupo grande, né? São várias secretarias de assistência social, tudo, que se juntaram para fazer isso. E o primeiro boletim desse grupo saiu no dia 20/4, e desde então tem saído com muita regularidade. Então, essa era a situação. No dia 20/4, a gente monitorava muitas áreas, monitorava a questão de notificações de casos, e hoje esse grupo já monitora bem, esse boletim epidemiológico, todos estão disponíveis no site da prefeitura, são informações públicas, tá? Vocês podem consultar. E hoje você vê que teve uma evolução grande também desse próprio grupo, um amadurecimento muito grande. Então a gente, além dos casos que a gente já monitorava de confirmados, notificações, a gente passa também a olhar os nossos profissionais, nossos servidores de saúde, a gente procura testar, procura informar, a gente começou a acompanhar os leitos hospitalares, esses leitos hospitalares geram famoso termômetro que aparece toda hora na mídia, né, especialmente aparece nos jornais, né, que Belo Horizonte está com tanto divulgado. Então esse termômetro está nesses boletins epidemiológicos. A partir desses indicadores que foram trabalhados com a questão do hospitalar, com a questão desse mapeamento da cidade dos casos novos, casos confirmados, casos acompanhados, é que se toma as medidas de aumentar a abertura, aumentar de reduzir essas restrições às circulações, e, ao contrário, se precisar, a gente começa a tomar a decisão de se fechar. Então, é uma parte que não vê, mas é uma parte que é importante para os gestores em si tomarem as decisões, né? Então, e paralelamente a isso, à medida que nós fomos munindo, foram feitos alguns protocolos, algumas notas técnicas para organizar principalmente as nossas portas de entrada, que é a UPA, os CERSANs e os centros de saúde, tá? Foi feitos protocolos clínicos, e nesse momento aqui também a gente olhou para o nosso servidor. Quem é grupo de risco não ficou na ponta, não ficou em linha de atendimento, eles foram retirados, eles foram transferidos para home office ou para funções administrativas. Então a gente teve um cuidado de tentar prevenir ao máximo que os nossos colaboradores, servidores ficassem doentes, né? A gente não consegue impedir totalmente, mas a gente conseguiu, nesse momento, evitar da melhor forma possível desse contágio dos nossos trabalhadores. Então, a gente tem essa preocupação com isso, né? Então, só para ter uma noção, né, nesse período já foram 34 notas técnicas, fluxogramas, informações, notas informativas, materiais, além de todas as leis e publicações que foram feitas nesse momento. Todas estão disponíveis, tá? Mas, paralelamente a isso, também não adianta você pensar assim, tá, eu publiquei isso. Mas quem tem tempo de ficar lendo 34 notas técnicas, isso é muita coisa, tal. A gente sabe disso, então, assim,
a gente tem outros setores dentro da própria Secretaria de Saúde, que é a seção de ensino nossa, que fez captações e alinhamentos, tanto nas equipes de atenção primárias, nas 9 regionais de saúde, quanto equipes específicas para fazer coletas de SUAB. A equipe do SAMU ela foi treinada, foi capacitada, foi feito vídeos de treinamentos, que são nossos EADs que a gente tem dentro da prefeitura para melhor capacitação das pessoas à medida que elas conseguem, né? Foram feitos os alinhamentos para como é feito esse atendimento da síndrome respiratória aguda grave, que o Covid-19 é uma dessas síndromes, como foi fazendo essa organização. Então foi feito também um esforço educacional muito grande, que também faz parte disso para o melhor atendimento do nosso usuário, né? Aí, ao mesmo tempo, eu falei, as portas de entrada foram organizadas, a gente viu a principal UPA nossa, que é a Centro-Sul, ela começou a abrir o Secovid, né, desde de março, justamente que é um espaço específico para triagem, atendimento e orientação das pessoas com suspeitas de estarem portando o Covid-19 até essa confirmação, né? Essa estratégia deu tão certo que 20 dias depois ela foi expandida para Venda Nova e hoje também está no Barreiro. Então nós temos 3 UPAs grandes nossas, com grande volume de atendimento, que estão tendo esse serviço sendo prestado, né? Esses dados são um pouco desatualizados, porque a gente não conseguiu fechar o último mês ainda, mas assim, a gente vê uma resposta